Por que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado? Olá, tudo bem? Me chamo Felipe Dávila e gostaria de comentar um pouco sobre a guarda do sábado. Muitos sabem e muitos também não sabem, mas a guarda do sábado é um dos 10 mandamentos estabelecido por Deus no Monte Sinai, quando Moisés, através de Deus, libertou o povo da escravidão egípcia. E desde então os judeus, povo que foi liberto no Egito, têm guardado o sábado até os dias de hoje. Inclusive Jesus, que sim, Jesus era judeu. E o fato é que muitos cristãos contemporâneos alegam que Cristo atualizou a lei de Deus, dispensando a guarda do sábado, ou trocando-a pela guarda do domingo. Então, se tu tens interesse ou curiosidade sobre este assunto, me acompanha neste vídeo. Em alguns trechos da Escritura, sim, podemos perceber que Cristo agiu de forma completamente diferente dos judeus no dia de sábado, o que é ótimo. Mas como foi essa forma? Jesus comprou no sábado? Jesus trabalhou de forma secular no sábado? Qual é o trabalho de Deus? E como é o nosso? Em Mateus 12:7, Jesus alega que Ele é o Senhor do sábado. O que isso significa? Que por acaso devemos guardar o domingo? Em outra ocasião, em João 5:17, Jesus diz que Deus trabalha todos os dias. Seria esse um trabalho secular como o nosso? Obviamente que não. Jesus estava falando sobre ajudar o próximo, como ele mesmo disse, é certo fazer o bem no dia de sábado. Não seria muita ginástica mental ou forçar a barra mesmo, trabalhar de forma secular obtendo lucros neste dia, apenas porque Deus cura aos sábados? Lembremos que Jesus nunca tomou partido entre saduceus e fariseus, mas mantinha um equilíbrio. Ao analisarmos o sacrifício da cruz, Cristo morreu por nós porque o pecado é transgressão da lei. Lei esta que é o caráter de Deus, isto é, os 10 mandamentos. Por que Cristo morreria pela humanidade, pelo fato dela não conseguir guardar a lei, se depois essa lei seria abolida? Não seria mais fácil então abolir a lei antes? Isso mostra que ao abolirmos a lei, abolimos também a cruz, pois a cruz está sobre a lei. Muitos também alegam que o fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana é uma prova de que devemos guardar este dia, mas o fato é que não há nenhuma ordenança na Escritura afirmando a guarda do domingo, apenas reuniões neste dia. Pelo contrário, a Escritura ainda menciona que aos sábados Paulo ia na sinagoga conforme o seu costume. Isso está em Atos 17:2. Outro argumento dos irmãos que guardam o domingo é que o sábado é um mandamento dado aos judeus, lá no Sinai. De fato, também o sábado foi dado aos judeus, mas Deus deixa bem claro quando fala lembra-te do dia do sábado, para o separar. Isso sugere que já havia esta lei antes do judaísmo como uma religião em si. Outro fator é que o próprio Deus guardou o sábado na semana da criação, antes mesmo da criação da lei. E precisamos lembrar que Deus não é judeu, isto é, Adão guardava o sábado. E pelo que sabemos, o Éden é o plano original para a humanidade, certo? Então, se nós devemos voltar ao plano original, também muitos irmãos alegam que Paulo em Colossenses 2:16 descredita a guarda do quarto mandamento. Naquele contexto da igreja de Colossos, precisamos entender que Israel historicamente tinha 3 leis distintas: a lei cívica, a lei moral, que são os 10 mandamentos, e a lei cerimonial. Esta última se tratava da lei que envolvia as práticas ritualísticas dos sacrifícios, e dentro desse cenário aí havia também os sábados cerimoniais. A palavra sábado, que do original se pronuncia Shabat, significa descanso, uma espécie de feriado, assim como existiam as festas sagradas em datas especiais na vida do israelita. Quando Paulo fala em Colossenses 2:16 que ninguém deve ser julgado por sábados, ele justamente está se referindo aos descansos cerimoniais. Tanto é que ele também menciona que as bebidas e as luas não deveriam ser levadas em conta, essa questão de julgar os irmãos. Então isso significa que podemos beber o que quisermos? Obviamente que não. E também nesse mesmo caso aí, ele está falando das luas, que estão se referindo ali aos dias de festa. Todo o contexto deste verso está ligado à lei cerimonial. Quando falamos que os dízimos também são práticas ligadas ao Antigo Testamento, e sequer estão no Decálogo, os irmãos não questionam e ficam nitidamente indignados. Não estou aqui descreditando o dízimo,
dízimo. Pelo contrário, devemos sim devolvê-los à obra de evangelização de Deus, mas nós não podemos fazer uma análise com 2 pesos e 2 medidas, o critério é um só. E já encerrando este vídeo, lembrando que em poucos minutos é impossível abordar tudo que este assunto demanda, eu vou citar Apocalipse 14:12, que diz que o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Obviamente somos salvos apenas pela fé em Jesus, isso é inquestionável, mas isso também não nos dá direito de alterar ou interpretar a nosso favor a lei do eterno. Às vezes parece que alguns irmãos lutam ferrenhamente para que esqueçamos o sábado. De fato, parece que eles não querem ter que guardar o sábado. Parece sim que lutam mais pelo seu gosto do que pela defesa da palavra. Mas tenho que lembrar que em Isaías 66:23 o próprio Deus fala ao profeta que de um sábado a outro sábado toda a humanidade irá adorar ele na nova terra. Mas afinal, o que é o sábado? Deus responde isso claramente em Ezequiel 20:12, que ele diz assim: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Uma análise breve: quando Deus fala entre mim e eles, quem são eles? Lembremos do contexto dessa história em Israel: paganismo, politeísmo, etc. O sábado é o sinal entre o Deus de Israel e os falsos deuses da Mesopotâmia antiga. E qual é o sinal que tu carregas? Se tu tens interesse em abordar este assunto de forma mais profunda, me envie uma mensagem que com toda certeza irei gravar mais vídeos. E que com Deus, na paz do nosso Salvador Cristo Jesus, um grande abraço, até mais!